Senhor Deus e Pai, peço a tua permissão para fazer esse trabalho, falar da tua palavra. Glórias a Deus nessa tarde, que o Senhor abençoe as nossas vidas. Que o Senhor abençoe a minha casa. Ó Deus, Senhor, abençoe os meus seguidores, todos aqueles que são fiéis, que todo dia deixa pelo menos uma curtida. E aqueles também que não são, porque talvez a gente sabe das correrias de cada um no dia a dia. Mas em nome do Senhor Jesus, abençoe cada um, Deus, que chama pelo teu nome, que confia no Senhor. Ó Deus, eu peço nesse momento que o Senhor vai até aqueles que estão acamados, aqueles que estão precisando de um pão, Deus, e que não tem. Que o Senhor possa tocar com o teu poder, enchendo o celeiro, dando vida a quem precisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, glórias a Deus. Amém. Vamos ver um pouquinho aqui sobre a história de Isaac. Isso é um testemunho que a gente vai também lendo a palavra, vai dando uma investigada na nossa vida e a gente vai vendo que a gente também tem uma história baseada na Bíblia. Então, cada dia a gente vai dando um testemunho aqui e as pessoas vão identificando com a nossa história e vai vendo que a gente mesmo é um escolhido de Deus. Gênesis, capítulo 26, versículo 15, diz assim: E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, ainda nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Presta atenção. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar. E habitou lá. E tornou Isaque a abrir os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou pelo seu nome, que os chamará seu pai. Cavaram pelos os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas viva. Então, irmãos, Abraão cavou alguns poços lá naquela região. Isaque, depois Abraão morreu e Isaque ficou morando lá naquelas terras. E aí, os filisteus, quando Abraão morreu, foi lá e entulhou os poços. E Isaque colocou os servos dele para reabrir os poços. Poços quer dizer cisterna, poço, né, aquilo de sarilho manual. E Abraão, e Isaque recavou os poços, e os filisteus chegou quando viu a água. Aí, olha o que disse. Abimeleque falou: sai daqui, porque vimos que, quis dizer em outras palavras, tudo que tu faz prospera. Isso também aconteceu com Jacó, lá em Betel, lá no sogro lá. Jacó era filho de Isaque. Quando ele foi para lá, corrido, para não ser morto pelo irmão, quando chegou lá, ele também, Labão, explorava ele e dizia: ó, tudo que ele põe a mão prospera. Assim também Abimeleque falou com Isaque, o pai dele. Então ali, ele saiu daquelas terras, disse: não quero problema, deixa esses poços para lá. Largou lá os poços abertos, dando água para eles, e foi para outras terras. Quando chegou em outras terras também, Abraão tinha passado por lá e tinha aberto os poços também. E quando Abraão morreu, eles foram lá e entulharam, aterraram os poços. Isaque disse: eu cheguei por aqui, vou recavar de novo os poços de meu pai.
E na Bíblia diz que Abraão tinha dado nome para cada poço daquele, entendeu? Só que aí onde eu quero chegar, irmãos, é que tipo assim, às vezes a gente traz uma trajetória de vida que as pessoas não entendem. Você vê, eu, nessa parte de poço, eu tenho a minha história também. Lá onde eu morava, em Campos, que era onde eu morei lá, já fiz vídeo aqui falando de lá, eu cavei, quando eu tinha lá, eu molecote de uns 9 anos, eu cavei um buraco de mais ou menos uns 3 a 4 metros. Só a continha de eu descer dentro, cavava e apanhava a terra, era tanto que tinha que trazer a vasilha por dentro das pernas, que não tinha espaço. E era eu sozinho. Toda a minha vida foi eu só, nunca tive muito... Então, irmãos, eu não tenho um pingo de dúvida do meu chamado, da escolha, de ser um escolhido desde o ventre. Não, eu tenho uma trajetória de vida, coisa que ninguém pode mudar isso. Assim como Abraão teve, Jacó teve, Isaac teve, José, e assim, Salomão, Davi, entendeu? Então, com 9 anos mais ou menos, isso eu estou chutando, mais ou menos na cidade, eu cavei um poço, a intenção era que desse água, só que no lugar errado. Com uns 3 a 4 metros. Eu descia, fazia umas pisadinhas nas paredes do poço, descia, cavava, tirava. Tudo bem. Chegou um dia, na madrugada, o galo voou do pau onde dormia, caiu dentro do buraco, por minha sorte. O velho fez eu tirar esse galo de lá de dentro. Eu não lembro nem como foi, mas deu um maior trabalho. Imagina, um buraco que era só a conta de eu descer, para mim pegar esse galo e subir com ele. Peguei e aterrei o buraco. Eu não contentei, fui abrir outro numa vazante que a gente tinha lá, numa baixa, que era um lugar mais longe, chamado Riacho. Chegou lá, cavei outro da mesma largurinha, era só a conta de eu descer. Quando chegou embaixo já estava dando terra molhada, porque lá era beira de riacho. Aí deu uma pedra dura e também eu fui crescendo mais, não cabia mais dentro, larguei para lá. Ah, e quem prova desses poços? Hoje a gente vendeu a propriedade lá para uma pessoa, um amigo meu. Quem quiser tirar a história ali, é só ir lá e pedir, dizendo, eu só quero descer até os poços, que um louco disse que abriu um tempo aí, ele vai mostrar, creio que ele vai mostrar. Pronto, larguei esse, cavei outro. Esse outro deu uma pedra tão dura que eu tive que pagar um cara para detonar, abriu 5 metros ele, é 5 metros. Chegou embaixo, forrou de pedra dura. Paguei um cara para detonar, o cara chegava lá com aquela sondinha, bata a marreta, um ferro, né? A sonda é um ferro. Bota, vai botando água, aí dá uma pancada e roda, dá uma pancada e roda. Abre 2, 3 dias para abrir uma mina daquela, um buraco. Quando botava o tiro que detonava, o tiro saía para cima, nem trincava a pedra, de dura que era. Resumindo, peguei carro de boi dos outros emprestado para apanhar pedra de longe, areia, comprar cimento, tudo. Fiz a boca, tá lá ainda até hoje. Aí não deu água, larguei. Fui para outro lado do riacho abri outra. Abri também de uns 5 metros mais ou menos. Tudo isso era o desejo de ter uma chácara, irmão. Hoje eu tenho a chácara aqui e quase que eu jogo fora um dia desse. Tá entendendo? Botei aí para vender aí, quase. Entendeu? Um sonho de menino. Os povos não entendem. Ah, não entendem. Ah, é doido, abriu não sei quantos buracos. Aí sim, fui abrir esse outro do outro lado do riacho. Esse outro poço. Quando chegou os 4 metros, começou a dar água, ia bater, né? A bater, desmoronar. Peguei uma picape da Willys, que eu tinha uma picape amarela. Quem me conhece sabe da história. O povo sabe, mas não assume. E ponhava pedra de cá de cima, descia uma ladeira feia, até lá no riacho para levar essas pedras, areia, apanhando tudo nessa picape. A hora que acabou, eu mesmo fui para dentro, fiz a boca de baixo em cima, de pedra e cimento, bati a lajinha, botei a tampa, tudo no jeito. Tá lá ainda até hoje. A hora que acabou, comprei um rolo de cabo de 200 metros, naquela época, por R$ 500. Puxei de cada casa até lá, instalei uma bomba sapo, e aí eu trabalhava no mundo. É uma trajetória, é uma loucura, irmão. A minha vida tem sido uma loucura. Então hoje é tanta complicação, é tanta coisa, mas foi assim. Tem uma história por trás. Então, molhava essas plantas, quando ligava a bomba um pouquinho, a água já acabava de novo, e aquela coisa. Então hoje, graças a Deus, eu fiz esse sacrifício lá, fiz aqui também na roça, abri o meu poço aqui na roça, tem água, bom de água, graças a Deus. Então Deus honrou. E a gente ainda fica reclamando, tem hora nas orações, ah Deus, por que eu estou passando por isso, por que eu estou passando por aquilo? Porque não reconhece a mão de Deus. Deus sempre esteve comigo. Glórias ao Senhor. Tem mais, é porque aqui a gente tem que resumir, porque o tempo é pouco.